Nós estamos hoje no dia 6 de novembro de 2024, com a presença de Graça Mello conosco, para dar seguimento a uma live de um estudo que temos feito a respeito da natureza do universo, da criação do universo. Eu vou recomendar que vocês agora, junto comigo, todos nós, façamos um momento de pausa na fala, inspirando profundamente. Como manda sugestões de meditação para abertura e encerramento das reuniões privativas para membros da Sociedade Teosófica, segundo a Convenção de Adiar, costuma-se abrir assim: possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar com seu auxílio e orientação esta sociedade, fundada para ser um canal para o seu serviço. Possam eles inspirá-las com a sua sabedoria, fortalecê-la com o seu poder e vitalizá-la com a sua atividade. Om. 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 Meus irmãos, agradeço a presença de todos que estão aqui conosco. Nós vamos chamar a Graça Mello, que é jornalista. Ela é membro da Sociedade Teosófica desde 2011, colaboradora da Loja Teosófica Florianópolis, tesoureira na seção nacional, e ela vem nos presentear com lives, sequências de 8. Nós estamos hoje, parece-me que na quarta, e vamos então chamá-la para estar conosco, para nós darmos reinício à live de hoje, no dia 6 de novembro. Bem-vinda, Graça. Obrigada, Tetê. Boa tarde a todos. Vou, sem demora, compartilhar aqui o material para a gente já entrar e não perder tempo, né? Bom, então, como a Tetê já anunciou, aí hoje, no dia 6 de novembro, nós estamos na quarta apresentação, tá ali, né? Desse conjunto de 8 lives sobre esse tema, o universo, a vida e o homem. Esse conhecimento que vem da memória, da sabedoria antiga. Já sabemos quando a gente fala isso, do que se trata. Na nossa era, nós temos os livros de Kyotê. Os livros de Kyotê são compostos de livros populares e de livros secretos. Esses livros secretos têm 14 volumes que são posteriores de comentários sobre eles. A Estância de Tizian é o primeiro dos 14 livros. Ela contém mais de 50 instâncias, porém, apenas 19 foram explicadas por Blavatsky. Esses livros secretos se iniciaram, essa sabedoria antiga, aliás, que gerou os livros secretos, se iniciou lá na terceira raça raiz, que também vai ser objeto do nosso estudo. Num ditado entre os nossos progenitores divinos e aqueles que chegaram aqui e receberam a mente. Então, o nosso programa, nós estamos no segundo tema e esperamos fechá-lo hoje, né, para entrarmos no quarto, o despertar do cosmos. A nossa bibliografia básica, não que a gente não tenha feito outras citações, mas são essas aqui, a doutrina e a filosofia da Bhagavad Gita, de Subhahal.
E aqui, então, essa frase dele que mostra para a gente o que é que a gente precisa compreender para entender toda e qualquer tradição, inclusive a tradição cristã. Digo agora que essas instruções só podem ser compreendidas por meio da análise da natureza do cosmos, da natureza do homem e da meta para o qual todo progresso evolucionário tende. Então, nós estamos na fase da natureza do cosmos, mas já alinhavamos a parte que interessa da natureza do homem, que são o que? Os princípios superiores. E da meta para a qual todo progresso evolucionário tende, nós ainda vamos tratar. Muito bem. Na nossa recapitulação, nós. Esqueci de puxar aqui. Na recapitulação, nós vimos o quê? Nós vimos dois postulados básicos. O primeiro postulado, o que é um postulado? Aquilo que a gente não pode provar, que é uma verdade, a gente não pode provar que não pode ir lá. Mas, se devidamente explicados e devidamente compreendidos, nós podemos adotar como uma hipótese de trabalho. Então, o primeiro postulado é o primeiro princípio, que é a primeira proposição fundamental, a existência de Parabrahma. A raiz sem raiz, a causa sem causa de tudo que existe. Dissemina-se a partir do Logos. É uma essência de quase tudo no cosmos, entendendo-se assim como essência, como aquele perfume, o aroma de um perfume, que, no entanto, perfume esse que precisa do vidro para segurar o perfume. Então, quando tudo já está na manifestação, no cosmos, é necessário o vidro para segurar o perfume. O espírito precisa de algo que o segure, porque senão ele se espalha. Uma luz elétrica, a gente precisa da lâmpada para segurar, senão nós não temos luz elétrica. Nós temos o copo, né, para segurar a água, senão a água derrama. Então, que segura, nós já vimos, Mula Prakriti, vamos ver um pouquinho mais hoje. A substância que segura. Do Logos vem aquilo que fica dentro do copo, ou daquilo que é segurado, está segurado. E o perfume desse vidro é de Parabrahma. O segundo postulado é a existência do Logos, o demiurgo, o representante da sabedoria de Parabrahma, a causa primeira de todas as coisas que existem. Ele não é a causa sem causa, porque ele teve algo que deu causa a ele, que é Parabrahma. Parabrahma já nada deu causa a ele, por isso que ele é a causa sem causa. Já o Logos é a causa primeira de todas as coisas. É um centro de energia que existe no seio de Parabrahma e existe aos milhares, no cosmos aos milhares. A gente vai ver aqui, na hora que desce os planos, há um plano que já somos nós já estamos existindo. Né? Vamos lá. Então, nós paramos, vimos essa tela, que é uma tela que concentra aqui o essencial. Parabrahma, com seus dois aspectos, Mula Prakriti, a substância primordial, ou a mãe, a deusa mãe, que se junta através da luz. Quem faz essa junção é a luz do Logos, se junta ao Logos imanifestado, que é o Pai oculto, o Deus Pai, e dessa junção resulta a própria manifestação. Não existe manifestação sem que a mãe e o pai estejam juntos. E o resultado, a manifestação, é o filho. O segundo Logos, o Logos manifestado. Ele se diferencia do imanifestado justamente por isso, porque ele já está na manifestação, já ocorreu essa união, então ele é um filho, o arquiteto do universo. E aí, a partir daí, depois de um processo pré-cósmico, já vai aparecer o cosmos. A gente vai ver que esse processo é um pouco longo, né? Essa substância primordial, ela vai descer dos 7 planos, ela vai descer 3 planos até que o cosmos possa realmente existir. E esse cosmos, então, é o próprio pensamento divino impresso.
é a própria mente universal, ou o terceiro logos. Então, nós vimos o logos. Nós fizemos um trabalho aqui sobre o logos. Vimos também um pouco sobre Parabrahma, principalmente o que ele não é. Ele não, uma coisa importante de se dizer de Parabrahma é que ele não tem atributos. Aí aquela pessoa, não, mas então Deus é Parabrahma, eu vou chamar ele de pai. Não, pai não. Porque pai é um atributo. E Parabrahma não tem atributo. Olha quem é o pai. O Logos imanifestado. Então, a gente pode agora fazer, dentro daquele nosso segundo objetivo da sociedade teosófica, que é o estudo comparado, identificar na nossa respectiva tradição, se é hindu, se é vedanta, se é cristã, onde que se situam as divindades com aqueles nomes que eu conheço. Então, aqui a gente já pode encontrar alguns. O pai, o filho, a gente já conseguiu encontrar aqui. Alguma coisa da tradição cristã. Outra coisa que se pode dizer de Parabrahma é que sobre ele não podemos dizer nada, porque ele é tudo no negativo, ele não é ego, ele não é material, ele não é cognoscível, né? É incognoscível, ele não é conhecimento supremo, ele não tem atributos, mas nós podemos dizer que ele dá apoio a tudo que existe. Ele dá apoio ao ego cósmico, ele dá apoio à mente universal, ele dá apoio a tudo que existe. Né? Então, nós vimos sobre o Logos que ele é a árvore da vida. Por quê? Por que ele é a árvore da vida? O que a gente entende como árvore? Como árvore, a gente entende algo que está plantado e que cresce, que germina, tem um germe, que é a sementinha. Essa árvore, então, germina, forma galhos a partir de um tronco. Então, essa árvore germina a partir do quê? Desse que ele chamou aqui, o Subahal de Chaitanya, que é a inteligência, germina a partir da inteligência, a partir da consciência, a partir da mente, a partir do pensamento, de uma alma pensante da luz do espírito ou a luz do Logos. Então, a luz do Logos é aquela luz que faz com que se germine essa árvore. E seja esse tronco, seja a base de todos os ramos do conhecimento. Ele é também, por isso mesmo, o grande mistério do cosmos, sobre o qual todas as iniciações e todos os sistemas filosóficos têm sido propostos. Ele tem existência individualizada. Ele é um centro de energia consciente, ser que tem consciência dos próprios objetivos, mas vários centros de energia. O nosso mundo, o nosso sistema solar, ele tem um logos do nosso sistema solar. Ele é a única fonte de energia do cosmos, e seu número é quase infinito. E aquela frase que eu gosto muito, ele é o início de toda a criação não no sentido cristão, que a criação é tirada do nada, mas início do próprio cosmos, de toda a existência, e é o fim de toda a evolução. Ou seja, resumindo aquela quarta parte que o Subahal coloca ali, que a gente tem que conhecer, que é a meta para onde vai toda evolução, para onde vai toda evolução? De volta para o Logos. Exatamente, ele é o começo e ele é o fim. E aqui os nomes, é importante a gente lembrar dos nomes, o verbo ou a palavra para os cristãos, Avalokiteshvara para os budistas, o Logos em geral, e Blavatsky coloca lá na instância 5, sloka 2, do volume 1, ela diz o seguinte: simultaneamente com a evolução da mente universal, a sabedoria oculta de Adi Buda, o supremo e eterno, se manifesta como Avalokiteshvara, ou Ishvara manifestado. O que ela disse aqui? Que simultaneamente com a mente universal, a sabedoria oculta de Parabrahma, que está
no primeiro logos, se manifesta no segundo logos, que é o logos manifestado. É isso que ela disse na nossa linguagem. Para o budista, cai que é uma luva as palavras originais aqui. Mas para a gente não, né? Mas ele é o mesmo Osíris dos egípcios, Ahura Mazda dos zoroastrianos, o homem celeste dos filósofos herméticos, o logos dos platônicos, que está sendo, então, utilizado em toda a doutrina, né, em todas as... E aqui a gente chama atenção para o fato de que, ao chamar de logos, ele se afastou a doutrina secreta de todos os nomes que estão vinculados às tradições, tirando o peso do nosso condicionamento. Isso é importante. E, finalmente, ele é o Atman dos Vedantinos. Portanto, esse primeiro logos, esse logos manifestado e mesmo o imanifestado, a gente já tem aqui como origem do Atman que compõe a nossa mônada. Então, a nossa origem. Então, a gente já tem aqui mais ou menos uma linha que define a natureza do homem, natureza do ser humano. Então, agora a gente viu logos, agora vamos ver mula prakriti. Essa é uma coisa muito linda também, tá? Então, vamos aqui. Para a gente começar, sempre lembrando que mula prakriti, essa substância primordial, ela vai estar nos 7 planos. Mas, para começar, antes mesmo de existir a manifestação, o que é que nós vemos? Nós vemos que o Logos não tem percepção de Parabrahma a não ser através de Mula Prakriti. Por isso é que ela é definida como o véu sobre Parabrahma. Mula significa raiz e Prakriti significa natureza ou matéria. Então, o nome Mula Prakriti nada mais é do que a raiz da matéria, da mesma forma que Parabrahma é a raiz de tudo, a raiz sem raiz de tudo. É claro que nos planos seguintes, a gente chamar tudo de Prakriti, né? Porque parece que Mula Prakriti é só esse momento, mas é tudo tão sutil, que fica até meio incômodo a gente chamar de matéria, né? A gente pode chamar de Mula Prakriti em mais de um plano, não tem problema. Substância, então, primordial, a matéria indiferenciada. A matéria só se diferencia quando ela é tocada pelo espírito. Isso é importante da gente ter. Quando ela é tocada pelo espírito, ela começa, então, ela recebe uma informação. A matéria indiferenciada, esse conceito é muito importante, tá? Porque quando um mundo acaba, lá no meio do Manvanta, por exemplo, a Lua, quando acabou, quando ela morreu, cada globo da Lua transferiu os seus princípios, aquele componente espiritual que constituía a própria Lua. E esse, então, informar, esse é o verbo, tá? Informar um lugar que tem matéria indiferenciada. E quando essa matéria indiferenciada recebe essa informação, ela dá origem, então, a um novo mundo. E cria-se, então, ao ser diferenciada, uma poderosa expansão da matéria cósmica, base de todas as manifestações materiais do cosmos. Tá? A gente vai tocar nesse assunto mais adiante. Então, a Mula Prakriti, quando ela inicia a sua jornada no plano da manifestação, né, ela vai descer. Esse é o movimento. Ela vai descer tendo os 3 primeiros planos como planos pré-cósmicos. E tem mais. Incorpóreos. Aqui estão os logos, né? O segundo logos, especificamente, está aqui, reinando. Quando ela desce por 4º plano, 4º, 5º, 6º, 7º, vai ocorrer o quê? Essa descida, ela precisa ser entendida, isso eu já coloquei, mas a gente vai ver várias vezes esse slide aqui.
vai descer tipo uma roda, como se fosse um poço. Imaginemos um poço de água. Quanto mais fundo a gente desce, não é mais densa a água, o peso em cima não é mais denso. Então, é exatamente o que ocorre com a matéria. Então, ela vai descer, a Terra está lá, naquele último plano. Por isso é que a gente recebe a matéria mais densa, nós precisamos dela, tá? Então, essa aqui é a estrutura do mundo. Na nossa próxima quarta, nós já entramos dentro dessa estrutura, que é o quarto, quinto, sexto e sétimo plano, onde está, por exemplo, a Terra. A Terra, do jeito que nós a conhecemos aqui, vivendo nela, ela é a última, que está no último plano. Em outras palavras, bom, quando isso aqui é uma explicação do Subahal, nos escritos esotéricos de Subahal, e a gente vai então experimentar essa mesma explicação que ele deu na filosofia da Bhagavad Gita, de uma outra maneira, até utilizando, que permite para a gente, hoje que a gente vive essa realidade do computador, da inteligência artificial, de impressoras e outras coisas mais, nós conseguimos criar, não uma metáfora, mas, digamos, um desenho capaz de retratar isso. Prakriti, que é a parte de Mula Prakriti, natureza, ou Svabhavá, que é outra tradição que chama, ou Akasha, outra tradição que chama, é o espaço. Como os tibetanos entendem o espaço. Então, o espaço. Então, a gente tem esse desenho aqui, esse GIF, esse movimento, só que, claro, esse espaço aqui está no último plano. Nós sabemos que está no último plano. Mas isso nos permite a imaginar o que é que ele quer dizer com isso, né? Então, espaço. Espaço preenchido com qualquer e nenhuma substância, isto é, uma substância tão imperceptível que pode ser concebida apenas metafisicamente. Então, Mula Prakriti, ou Svabhavá, ou Akasha, é o espaço, é o que compõe esse espaço, essa substância tão imperceptível que só pode ser concebida metafisicamente. Brahman, quem é Brahman? Primeiro Logos, o Logos manifestado, então, seria o germe jogado no solo daquele campo. E Shakti, ou luz do Logos, ou Forhat, como ele diz, Forhat é chamada pelos Arhats do Tibete, ou seja, os nossos Mahatmas. Então, Forhat é aquela misteriosa energia ou força que desenvolve quem? O germe plantado, da mesma forma como uma semente jogada na terra e precisa de alguma força que faça com que germine. Então, nós estamos falando dos três componentes aqui desse nosso primeiro momento. Então, vamos botar grande aqui para entender o que ele disse. O espaço é preenchido por essa substância, que é o que a gente está falando agora, a Mula Prakriti, mas ela é tão imperceptível que só pode ser concebida metafisicamente. Essa grade aqui. É claro que essa grade, como ela realmente é, está no sétimo plano. E nós estamos falando de um processo que ocorre no primeiro plano. Mas esse processo, ele se repete por todos os planos, porque aqui está a base da existência. E aí nós temos Brahman, ou germe, ou o primeiro logos, o manifestado, ou aquilo que ele representa, evidentemente, a sua força. E ele, então, é jogado nessa substância imperceptível. Quem é que faz isso, que joga? Quem é que tem essa força? A luz do Logos, ou Shakti, ou Forhat. É ela que dirige esse germe. E é ela que faz o germe germinar. Agora é a ideia da germinação, que é o espírito e matéria juntos. Isso nos dá a ideia, então, agora de matriz. Nós já vamos olhar o Mula Prakriti, que é aquele desenho em conjunto, representado pelo segundo Logos, como matriz, de onde saem
todas as coisas. De onde sai o espírito, as consciências, e de onde saem a base para todos os objetos. Espírito e matéria, dois polos, diz Blavatsky na doutrina secreta. Mas na filosofia secreta, eles são vistos como graduados, ou seja, eles têm graus, da mesma forma que aqui nos planos. Mas vamos falar de outra coisa. Embora sejam a mesma coisa na sua origem, porque é a comunhão deles que gera a manifestação, o espírito e a matéria, quando estão no plano da diferenciação, começam cada um o seu próprio progresso evolucionário, em direções opostas. O espírito caindo gradualmente na matéria e a matéria erguendo-se até a sua condição original, de uma substância pura espiritual. Isso é marcado, então. O espírito desce na matéria, mas vai até o que se chama de ponto axial, e depois a própria matéria retorna ao ponto da sua condição, que é lá no primeiro plano, e o espírito cai aqui. Os dois são inseparáveis, no entanto, estão sempre separados. Como é que pode, né? Mas é isso. Em polaridade, no plano físico, então aqui no sétimo plano, no nosso plano, dois polos semelhantes sempre repelem um ao outro, enquanto que o positivo e o negativo são mutuamente atraídos. O espírito e a matéria têm a mesma relação, dois polos da mesma substância heterogênea, o princípio raiz do universo. Existe um alquimista que nasceu lá por volta de 1500 e alguma coisa, um seguidor de Paracelso, fez esse desenho. Então, um vem para baixo, como que vem diminuindo, vamos dizer assim, ou menos denso, e o outro o contrário. Então, eles vão na situação exatamente opostas. E esse processo, ele vai ocorrer sempre. Espírito e matéria se complementam, mas eles têm movimentos diferentes. O movimento do espírito é a força centrífuga. O movimento da matéria é a força centrípeta. Então, quando há uma força centrífuga maior, nós temos mais espírito que matéria, não no sentido de quantidade, né? Mas serve quantidade para a gente ter, assim, uma coisa mais física para se basear, né? Eu vejo também a coisa como densidade, né? À medida, então, que a força centrípeta é muito grande, por exemplo, uma pessoa excessivamente materialista, aí ela dilui um pouco a capacidade da força centrífuga. Elas são forças que precisam estar em equilíbrio. E é delas, então, que vem a própria geração, a própria descida em todos esses planos, os dois vêm com essas duas forças harmônicas. Não é possível só espírito e não é possível só matéria. Aí, no nosso desenho aqui, vamos mudar, nós temos, na verdade, então, espírito e matéria juntos, dentro dessa ideia de fusão. Eles têm vidas separadas, mas eles crescem, eles têm. O funcionamento é conjunto, mas as vidas são separadas, o movimento é separado. Então, de um lado, nós temos o Mula Prakriti, dentro disso, que é a raiz de Prakriti. Mas lá no primeiro plano, a gente nem tem condições de chamar Prakriti de matéria, né? Podemos chamar Mula Prakriti também. E temos o Logos. Isso nada mais é do que a natureza material e a natureza espiritual, que elas estão juntas e descem por todos os planos. Da natureza Mula Prakriti, da natureza material, nós temos o lado substância, a origem de tudo aquilo que é objeto. E do lado do Logos, nós temos o lado espírito,
origem de todo o sujeito, de toda a consciência, de todo o ser. Aquilo que é ser, que é consciência. A definição, claro que nós temos aqui também as emanações, porque quando no Pralaya tudo é puxado para dentro de Parabrahma, depois é tudo emanado, inclusive as divindades, aqueles que conseguiram atingir o Logos, né? Então essa é, digamos, a combinação perfeita do grau, né? O cálice que contém a luz. Então a luz é o espírito, é o Logos. O cálice é o Mulaprakriti. A novidade é que o próprio cálice tem o seu aspecto de espírito também. O próprio cálice faz parte, não é um cálice feito só de uma substância material. Não, ele próprio, ele tem o componente espiritual. E essa substância que a gente está chamando de Mula Prakriti, etc., Blavatsky vai chamá-la de substância princípio, que é uma causa única raiz. Né? A lei fundamental naquele sistema, em torno da qual e em função da qual tudo gravita, ela está explicando um sistema lá, e da qual depende a filosofia do resto, é a da substância princípio, única, homogênea e divina. A causa única, radical. Por que princípio? Porque ela é princípio espiritual. Então, ela é uma substância, é esse cálice que tem em si o próprio espírito. Ele não é só veículo do espírito, ele próprio é constituído de uma matéria espiritualizada, né? A origem de tudo. Ela é chamada de substância princípio porque ela se torna substância no plano do universo manifestado, uma ilusão. Ilusão não é miragem. Ilusão é porque ela vai terminar, ela vai acabar. Ela é como aquele cenário do teatro, né? Imaginemos que naquele teatro você tem um cenário. Existe um cenário que precisa ser arrumado todas as vezes que vai ter uma peça. Então, a peça é a manifestação. Na manifestação seguinte, ou na peça seguinte, elimina-se a tudo aquilo que serviu de cenário para aquele teatro, para a primeira peça, e se reconstrói para a segunda peça. Mas aquele palco que havia lá anteriormente, que é a base de tudo, ele é a substância principal. Ao mesmo tempo, então, que permanece como um princípio no espaço que não tem começo nem fim abstrato, visível e invisível. Quando tem essa descrição, nem fim, nem começo, visível e invisível, está se referindo a Parabrahma. Então, essa peça de teatro é desmanchada e depois ela retorna novamente, começando tudo outra vez na peça seguinte. E essa substância, princípio, estará de volta. Ela é a realidade onipresente, impessoal, porque contém tudo e todas as coisas. A sua impessoalidade é a concepção fundamental do sistema, porque essa substância princípio, ou esse que contém todas as coisas em si, ela não fica pensando assim, ah, não, eu acho que eu vou fazer tal coisa. Ah, não, eu vou desmanchar tal coisa. Ah, esse outro negócio eu não vou fazer, não. Não, ela não trabalha assim. Ela tem todas as coisas já impressas, ou seja, naquele sentido da informação, já estão impressas, e cada coisa vai acontecer no seu devido tempo, de forma impessoal. Ela, a substância princípio, está latente em cada átomo do universo, e é o universo em si mesmo. Ela remete aqui para um texto chamado Substância Primordial e Pensamento Divino, que está na parte 2 da Cosmogênese, que em português é o nosso volume 2, aquele vermelhinho.
Aqui, quando ela fala que está latente em cada átomo do universo, ela está se referindo ao átomo de Leipzig. Leipzig falou isso, que o átomo contém dentro de si todo o universo. Todo o universo. Que é um filósofo, né, alemão. Tudo é consciente, inclusive a matéria. Agora, ela parece que pegou pesado, né? Tudo bem que o meu telefone celular é consciente, porque ele fala comigo o tempo todo. Mas até que ponto essa matéria? O que que é que ela está querendo dizer com isso, né? Tudo no universo, ao longo de todos os reinos, é consciente. E isso bate de frente com o nosso aprendizado, tá? Nós estamos diante de uma coisa nova. Isto é, tem o seu próprio tipo de consciência e no seu próprio plano de percepção. Nós, seres humanos, devemos lembrar que o fato de que nós não percebemos quaisquer sinais de consciência que possamos reconhecer, por exemplo, nas pedras, não nos dá o direito de dizer que não há qualquer consciência nelas. Não existe matéria alguma morta, não existe matéria cega, assim como não há lei cega, assim como não há lei inconsciente. Então, tudo no universo, pedras, seres humanos, animais, árvores, plantas, tudo tem consciência. O que é que não tem? O que é que parece para nós? Porque não está falando comigo, então não tem consciência, né? Uma pedra. Está falando, não me responde, eu pergunto, não responde, então não tem consciência. Não. É que a mônada, o espírito presente, ela está presa num determinado quantum de matéria daquele plano. Portanto, a sua expressão só pode ser dentro daquilo que o veículo permite. Mas tem consciência. E tem um cara que conseguiu provar isso, um cientista que conseguiu provar. Nós vamos chegar nele. A ideia da matriz para tudo e todas as coisas. De acordo com a filosofia hermética cabalista de Paracelso, isso está na doutrina secreta também. Essa matriz chama-se Iliaster. Esse aqui é um ponto muito importante. É o ancestral, porque Paracelso viveu no século XV, nasceu em 1400, se não me engano, 92. Ele é, segundo a doutrina, segundo as cartas dos Mahatmas, ele era um inicial. Então, para ele, essa mula prakriti, essa substância, é em si o ancestral chamado de Liaster, já no nosso plano, o ancestral do recém-nascido protilo. Protilo foi introduzido, é um material introduzido à química pelo senhor Crookes, William Crookes, um dos cientistas que provaram aquilo tudo ali. Ou protomatéria primordial que surgiu evoluindo do próprio cosmos. Então, segundo o nosso Wikipédia, Iliaster, também conhecido como Iliaster sem Y, né? Mas a pronúncia eu acho que é a mesma, ou o Iliastrum, que é um termo em latim, é o termo cunhado por Paracelso que se refere à matéria-prima composta por corpo e alma. Ou seja, a matéria tem a parte material e a parte espiritual. Isso segundo Paracelso. Lá em 1400 e alguma coisa. Já Protilo, que é a proposta aqui do senhor Crookes, William Crookes, seria a matéria-prima hipotética de todos os corpos, que é a mesma coisa que Liaster. Liaster é apenas um termo que veio antes e que nada mais é ambas do que todas as coisas materiais têm uma matriz. E essa matriz, essa matéria-prima, é composta de corpo e alma. O senhor William Crookes é esse camarada aqui, né? Que viveu entre 1832 e 1919. Ele é mais ou menos contemporâneo de Blavatsky, né? Mas faleceu bem depois. Ele foi um químico, físico britânico e físico britânico. Descobriu em 1861 o tálio, que é elemento químico do número atômico 81,
identificou em... Ai, desculpa, gente, é que eu me enrolei aqui. Descobriu como é que é? O hélio, a primeira amostra do hélio em 1895, inventou o radiômetro de Crookes, desenvolveu os tubos de Crookes. Ele foi um dos primeiros cientistas a investigar o que é hoje chamado de plasma. Plasma é o nome que a ciência moderna deu a essa matéria-prima composta de corpo e alma, porque passou muito tempo virando a cara para o senhor Crookes, virando a cara para todo cientista que falava sobre isso, mas não teve como não chamar, não dar um termo para isso que parece ser esse processo da própria natureza, né? Então, chamou de plasma. O senhor William Crookes, ele aparece em muitos lugares na doutrina secreta, e ele estava presente quando um cientista indiano, que provou também isso, fez a sua primeira apresentação na Royal Society Science, não sei das quantas, de Londres, uma sociedade científica altamente fechada e que a gente conhece, sabe, daquele filme, o Homem que Viu o Infinito, aquele matemático indiano, coitado, que passou poucas e boas com eles. Então, houve outro cientista que também passou poucas e boas nas mãos dessa Real Sociedade Britânica, que não concordava com o fato de que existiam outros seres humanos também inteligentes como eles, que também podiam produzir cientistas. Principalmente não concordava com o fato de que um indiano, que era uma raça inferior, pudesse gerar um cientista que fosse provar aquilo que eles não conseguiram provar. Mas o senhor Crookes não era desse time. O senhor Crookes não tinha essas ideias de inglês. Ele era um cara muito bacana, né? Muito bacana. Aqui trancou. Vamos ver. Então, essa ideia, né, do Paracelso explicado aqui. Quando a evolução aconteceu, o Iliáster, a nossa mula prakriti já descendo, né, se fundiu, se dissolveu, se dividiu, se fundiu, se dissolveu, desenvolvendo de dentro de si mesmo o ideus, a ideia, né? Ou caos, que é aquela junção da matéria que precisa ser informada, chamado respectivamente de Mysterium Magnum, Iliados, não sei se é essa a pronúncia, tá, gente? Estou chutando aqui. Limbo maior ou matéria primordial. Já chegamos aqui, nesse corpo e matéria, né? Esta essência primordial é de uma natureza monística e se manifesta não apenas como atividade vital, uma força espiritual, força invisível, incompreensível, indescritível. Não só dessa forma. O que é uma natureza monística? Relativa à concepção dinâmica das forças físicas. Então, essa essência primordial, essa matéria primordial, esse mistério magno, ele não se manifesta apenas como atividade vital, força espiritual, força invisível, incompreensível, indescritível, mas também como matéria vital, da qual consiste a substância dos seres vivos. Nós, inclusive, né? Nós também somos dessa matéria primordial. Nesse Deus de matéria primordial, ou protilos, né, esse local, essa protomatéria, que é a matriz de todas as coisas criadas, está contida a substância a partir da qual tudo é formado. Tudo é formado. Ele é o caos, a partir do qual um macrocosmo, e mais tarde, pela evolução e divisão em mysteria specialia, um termo, uma expressão em latim, cada ser separado veio a existir.
Ela basicamente descreve com essa divisão, com essa multiplicação, a próprio, é, a própria célula de um ser humano quando o óvulo é concebido, né, ali, que aquela célula se multiplica em duas, que vai se multiplicar em quatro, que vai criar. Então, todo esse processo, então, esse processo do óvulo, tocado, né, do masculino e feminino, ela segue o mesmo rumo dessa matéria primordial que vai ser a origem de todas as coisas. E aí, o que ela explica de mistéria especial? Esta expressão é explicada pelo Dr. Hartmann, que era um Rosa Cruz, com base nos textos originais de Paracelso, de acordo com que ele tinha diante de si. De acordo com esse grande Rosa Cruz, mysterium é tudo aquilo a partir do qual alguma coisa pode ser desenvolvida e que está apenas germinalmente, olha o germe, contida nele. Uma semente é o mistério de uma planta. Um ovo é o mistério de um pássaro vivo. O óvulo da mulher é o mistério de um ser humano. E assim sucessivamente. Né? E aqui a gente tem o mistério dessa árvore, né? Que se chama Jequitibá rosa. E aqui no texto ela diz: todas as coisas e todas as substâncias elementares. Quando ela fala em elementares, ela está se referindo aos elementos terra, ar, água, fogo, estavam contidas em potencial, mas não em ato. Precisava que essas células ou que essa substância fosse informada, né, pelo elemento masculino ou pelo elemento espiritual ou pelo princípio que estivesse para desenvolver aquele algo do universo. O que faz o tradutor, o Sr. Hartmann, observar corretamente que Paracelso parece ter antecipado 300 anos atrás a descoberta moderna da potência da matéria. Então, aqui essa árvore, ela fica em Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo, e ela tem 3.000 anos. E sabe-se lá quantos anos mais ela vai viver. Ela precisa de vários homens para aquela base dela ser abraçada. Na altura, imagina, nem dá para a gente saber qual é a altura dela. O estudo, tudo isso, todas essas informações, o seu tempo de vida, que é absurdamente grande, né? A sua altura, o seu cheiro, tudo está contido em potência naquela semente. E o que faz a semente germinar? Né? Esse acto, né, que é despertar, através do princípio espiritual, despertar essa semente que vai, então, se transformar no Jequitibá rosa. Isso é o mesmíssimo processo desde o início da manifestação do cosmos. É o mesmíssimo processo. Então, esse aqui é o cientista que eu falei. 22. Jagadish Chandra Bose. Jagadish, ele tem várias formas de escrever. Chandra Bose tem, inclusive, um cara indiano que tem esse nome, que lutou pela emancipação, pela libertação da Índia. É muito difícil a gente encontrar o Jagadish Chandra Bose. Vocês vão ver ali, na frente dele tem uns aparelhinhos, tem umas coisinhas pequenininhas. Então, o senhor Jagadish, senhor Chandra Bose, né, foi batizado uma cratera da Lua com o nome dele, viu? Ele não é tão assim. Ele nasceu em 1856, se não me falha a memória. Eu tenho uma sexta-feira do ano passado todinha dedicada ao que ele descobriu.
porque ele realmente avançou muito nessa nossa época materialista, ele avançou muito como cientista, né? Ele é físico, depois ele migrou para a botânica para fazer os seus experimentos com esses aparelhinhos dele. Existe uma, uma estrutura lá no lugar onde ele fez o trabalho dele. Agora eu não me lembro exatamente o lugar na Índia, mas enfim. Ele então colocou metais em estresse e descobriu que o metal se recupera. Ele colocou uma planta em estresse, várias plantas, e descobriu que as plantas se recuperam do estresse e da tensão. Elas caem e se recuperam. Então, ele fez todo um trabalho em cima disso, foi o primeiro trabalho dele, quando ele começou, e foi expor esse trabalho lá para a Real Sociedade Britânica, do mesmo jeito que aquele pobre rapaz indiano, aquele matemático, foi fazer também. Você vê que aquele matemático era aluno também. O senhor Chandra aqui não era aluno. Ele foi expor e causou muito espanto, muito espanto. E ele terminou essa sua primeira exposição, depois ele teve outras, boicotaram ele, aí teve que entrar uma segunda sociedade na parada, aí a primeira sociedade, opa, nós vamos perder espaço, é melhor a gente correr e ouvir o cara e coisa e tal, né? Mas mesmo assim o boicote foi muito grande, muito grande. Mas nessa sua primeira exposição, ele termina com esse texto. E esse texto é magnífico. O que ele diz? Hoje eu mostrei para vocês a resposta documentada da matéria viva e não viva, porque para os cientistas, o metal é uma matéria não viva. Uma planta é uma matéria viva. Então, ele mostrou a resposta ao estresse e à tensão. Nessa plateia estava o Sr. Crookes. E o Sr. Crookes pediu que colocassem, que deixassem esse último texto, essa última fala do Sr. Jagadish Chandra Bose, deixassem essa última parte. Ok. De vez em quando entrega. E os resultados, diz ele, são notavelmente semelhantes. Eles são tão parecidos que é difícil distinguir um do outro. Isso significa que é impossível traçar um limite claro entre física e fisiologia, porque não há limite claro. O que ele está dizendo é que as respostas que o metal, que é considerado uma matéria morta, e as respostas de uma planta, que é considerada matéria viva, são semelhantes e não tem como, com essas respostas, traçar um limite. Tendo recebido todos esses resultados e tendo me tornado testemunha da unidade de todas as coisas, partículas de poeira dançando nos raios do sol, vida na terra, estrelas no céu, comecei a entender as palavras de meus ancestrais distantes que viviam às margens do Ganges 3.000 anos atrás. Aqueles que vêm, aquele, por trás de toda a variabilidade e diversidade do universo, a verdade eterna pertence a eles, e somente a eles, e só a eles. E foi assim que ele fechou um trabalho científico, né? De fazer com que aqueles cientistas arrancassem os cabelos, né? E arrancaram mesmo, boicotaram em seguida, mas mesmo assim nós temos o trabalho dele, que está relatado em parte num livro chamado A Vida Secreta das Plantas. Só que começou esse trabalho com metais, que é considerado matéria não viva. E as respostas foram as mesmas. Então, a gente encerra a mula prakriti, a substância primordial, que das descida aqui no nosso plano, manteve o protilo
né? Manteve-se como protilo, manteve-se como matriz, manteve-se como a origem de tudo que é matéria, tudo que é objeto. Então, é só um pedacinho pequeno, que a gente já trabalhou bastante, né? A luz do Logos, que é aquilo, exatamente aquela força, né? Aquela energia que fará com que o germine, né? Que haja essa germinação. Então, a mais alta trindade que somos capazes de compreender, voltando ao Subhral, é constituída de Mula Prakriti, essa substância, Eshvara, que é o Logos, né, o Logos, e pela energia, pela consciência do Logos, que é também essa energia, ela vai ter vários aspectos. Então, ela tem um aspecto de força, de luz, de vida, de sabedoria. Mas aqui ele está focando o aspecto força, porque sem isso não vai ter nada. Não vai ter nada. E aqui nós temos os três princípios sobre os quais todo o cosmos parece basear-se. Primeiro, nós temos matéria, a origem lá de Mula Prakriti. Em segundo lugar, nós temos força, a luz do Logos, a luz, que é Shakti, que é força. Em qualquer caso, o fundamento de todas as forças no cosmos. E em terceiro lugar, temos o ego, a raiz do ser. É a parte que nos toca, é aquela parte que vai informar, tá? E a parte que vai originar a mônada, a partir do qual todo e qualquer tipo de ser é apenas uma manifestação ou reflexo. Então, as forças primárias da natureza, quais são? As Shaktis, ou Forrates, né? Não importa. No nosso plano, né? Nós já temos isso aqui. Para Shakti, a suprema força ou poder. Dhinana Shakti, o poder do intelecto, da real sabedoria, o conhecimento. Então, nós também temos. Essa é a parte da força que nós também temos. Então, nós podemos usar bem, usar mal ou não usar, né? Tanto faz. Ishi Shakti, que é o poder da vontade. Brahma usou o poder da vontade, que é o poder do yoga, para criar o mundo. Então, lá, evidentemente, que é o poder supremo da vontade, né? Mas nós também temos vontade. Nossos poderes espirituais são justamente a vontade e o misterioso poder do pensamento que nos leva a usar de uma forma ponderada, de nos usar de forma a analisar, ponderar, refletir, que é Kriya Shakti, o misterioso poder do pensamento. Kundalini Shakti, princípio vital universal, que é a união, né, aquela união entre espírito e matéria que gera, né, gerada pela energia, que gera mais energia, que a gente não deve confundir com o princípio sexual. Está muito em voga o princípio sexual, que vamos deixar a Kundalini subir, que não sei o que, não sei o que. Realmente existe esse princípio vital que está na origem, inclusive, da reprodução humana. Né? Mas isso é um aspecto que nada tem a ver com esse princípio vital universal. Quer dizer, ele está no nosso plano só. O princípio vital universal vem em todos os planos. E, finalmente, Mandrika Shakti é a força, o poder das letras, da fala, da música, o poder do nome inefável, que é a coroa desse Shakti, que é Aum, né? Que é o Om, né? Aum, é o Mandrika Shakti. O Espírito Santo, nós estamos falando da luz do Logos, hein, gente? O Espírito Santo. Essa luz é o véu do Logos, porque o Logos mesmo ele não consegue ser visto. Ele é, em verdade, o Espírito Santo que parece formar a carne e o sangue do Cristo divino, porque o Cristo é o Logos, né? Se o Logos se manifestasse a si mesmo, inclusive na mais alta percepção espiritual de um ser humano, somente seria capaz de fazê-lo coberto dessa luz que forma o seu corpo. Então, quando o Cristo colocou o cálice, este é meu corpo, é o meu sangue, né?
e que ali ele estabeleceu uma relação de que no cálice, olha o cálice aqui de novo, né? Não só o cálice do grau, mas o cálice de Cristo, dizendo que era o seu sangue e a sua carne. Aqui, a sua relação com o Logos e com o Espírito Santo. Essa luz é, por assim dizer, uma capa ou uma máscara com o qual o Logos se permite fazer sua aparição. O verdadeiro centro de luz não é visível, inclusive para a mais alta percepção espiritual do homem. Ele é também Sofia, né? Essa luz do Logos é chamada Daivi Prakriti na Bhagavad Gita. Então, quem for ler o Bhagavad Gita, Daivi Prakriti é a luz do Logos. É a Sofia dos gnósticos e o Espírito Santo dos cristãos, né? Então, ali está a Daivi Prakriti, do glossário, né? A luz primordial. Então, começa como luz primordial, homogênea, que alguns ocultistas, hindus especificamente, chamam de a luz do Logos. A vida de toda a natureza é considerada como a luz do Logos, e para transmitirmos à nossa mente uma imagem definida, ela é representada como a luz do Sol. Ele tem, inclusive, um jogo, uma explicação sobre isso muito legal. Mas o Sol que nasce não é o Sol físico que vemos, mas o Sol central da luz da sabedoria. Essa luz é ainda chamada de Maha Chaitanya de todo o cosmos, que é a Chaitanya, a inteligência, a mente, o pensamento. Aqui o Maha, né? O grande inteligência, a grande mente de todo o cosmos. É a vida de toda a natureza. Então, aquilo que é vida, ó, aqui já começou a fazer sentido prana, que é a vida, a vitalidade, que constitui um dos princípios do homem. Sem ele não existe corpo físico, né? Não está aqui. Então, aqui, a vida de toda a natureza, essa força, e prana nos dá força, né? Uma vitalidade e consciência, né? Então, é consciência também. Pode-se observar que o que se manifesta como logos, como luz, como consciência, como força, é uma só e a mesma energia. Todos os vários tipos de forças que conhecemos, todos os diferentes modos de consciência com os quais estamos familiarizados, e a vida manifestada em cada tipo de organismo são apenas manifestações de um único e mesmo poder. Esse poder sendo o único que nasce originalmente do Logos. Ela precisa ser pesquisada em todos esses aspectos, porque o papel que realmente desempenha no cosmos é de uma importância considerável, no cosmos e no homem. E eu queria só fazer um pequeno comentário. Tudo parece muito grandioso, muito abstrato, muito difícil, muito, principalmente distante, né? TT se caiu de lado, já voltou. Mas conhecer isso, ter uma ideia de como o cosmos começa e ter uma ideia dos componentes dos nossos próprios princípios, nos dá uma ideia, primeiro, para onde nós vamos. Segundo, que nós precisamos, é fatal a gente ter uma ideia de reverência, né? Uma ideia de reverência, porque o Logos, né? A luz do Logos está em mim, né? O Mahatma Kutumi, ele fala sobre nós assim como os fragmentos da alma universal temporariamente separado da sua origem. Então, quem somos nós?
fragmentos da luz universal. Mas nós não vamos ficar presos a ela eternamente se nós não quisermos. Faz parte da evolução humana manter e fortalecer essa ligação. Como fazer isso? Qual é? Como chegar nesse ponto? Como não perder a nossa origem? Como garantir a eternidade através do esforço próprio? Não tem para onde, tá? Não existe um lugar onde a gente possa estar, tipo uma igreja, um templo, ou uma sociedade, ou alguma coisa que a gente possa estar e que a gente possa dizer: ai, graças a Deus, cheguei agora aqui, eu tô salva. Então, não. Então, não. Nós dependemos de honrar essa luz, de honrar essa origem e gradativamente tecer a nossa evolução. Isso é importante, isso é muito prático, muito, muito, muito prático. E começa com saber a nossa origem, os nossos componentes. Nosso Atma, nosso Budi, nosso Mana está aqui. Nosso Prana, que está emprestado, mas que volta depois para nós, está aqui. Então, honrar, voltar, estabelecer a nosso mapa de viagem, o nosso roteiro de viagem é extremamente prático e começa justamente de conhecer a nossa origem. Tá? Agora nós temos que conhecer nosso cenário, onde a gente está vivendo, nessa peça de teatro, mas que o ator principal, que é Manas, superior, o ator principal só vai trocar de peça e ele vai continuar. Ele vai continuar. Então, conhecer é muito importante. Faz parte de uma das Shakti, o poder do conhecimento, de Nana Shakti. A senhora falou sobre Mula Prakriti, a mãe, a substância primordial, Logos manifestado, o pai, o segundo Logos, o filho, a partir daí os níveis, os planos da matéria. Pergunto, em algum momento, em algum volume, em que momento vai ser inserido o sentimento? Nós estamos O estudando sentimento nós estamos estudando a é vontade, a formação, os planos. Isso para mim é um desafio, saber em que momento isso vai inserir. Eu te agradeço, se não for agora, no futuro, poder dizer isso para a gente. o sentimento se relaciona com a Manas, né? Manas. E se relaciona também com o princípio câmico. Kama e Manas foram trazidos para nós já quando o nosso organismo, isso é tema inclusive da antropogênese, tá? Nós estamos neles, inclusive. Agora, no momento, a gente está explicando lá na instância 4, que é o início, né? A formação dos primeiros homens. Na verdade, o que representa essa formação? São os organismos, né? Os organismos físicos do homem, né, que mais ou menos está como, tipo assim, meio gelatinoso, é um corpo que vai começar. Da mesma forma, olha, a gente pode usar os 9 meses de gestação, o bebê ali, como uma comparação, tá? Aquela coisa gelatinosa, mas mesmo naquela gelatina já tem dedinhos, né? Já aparece o narizinho, já aparece, né? Mas é assim, um organismo que até já tem, eu me refiro à terceira raça, lá no início, já até tem a Atmabudhi, já está ali ensaiando, só que a Atmabudhi é a mônada que fica fora do corpo. Ele precisa de algo para entre os princípios superiores e os inferiores. Vamos chamar de inferiores, vamos tirar a cama do inferiores. Cama é um princípio estranho, né? Mas eu falo do corpo físico, do duplo, que deu origem, que é um modelo, e de prana, né? Que quando a gente morre, a gente perde esses 3. Mas a nossa personalidade não são só esses 3. Sobrou cama e manas inferior. E sobrou
mana superior, que é aquele que vai se ligar aos princípios superiores. Então, agora, quando chegar na terceira raça, porque agora estão construindo o corpo, né? Estão construindo o corpo, mas é evidente que Blavatsky vai indo e voltando, né? Ela explica ali na primeira raça e explica a terceira, explica a primeira e explica a terceira. Ela não é didática, propositadamente, ela não é didática. E eu acho que ela é de propósito, não didática. Que ela exige da gente, tá? Ela exige, ela arranca até a última gota de suor, para entender. Mas aqui o trabalho da gente é fazer o quê? Os arranjos aqui, né? Onde que ela falou, né? Então, ali, Manas, Cama Manas, é que vai entrar junto com o pensamento, com a capacidade de pensar, com a capacidade de avaliar, com a capacidade de escolher e, portanto, arrumar karma, usar a vontade para manter a escolha, ali tem um componente emocional, né? E que tá, inclusive, pega a cama também, tá? Esse é o princípio cama. Esse princípio que nós temos, que no final das contas, a nossa, no atual nível que a gente está da evolução, quando a gente morrer, assim vai sobrar cama, manas superior, inclusive, mas para o Devakan só vai mana superior, né? Unido com o Budi, porque ali formou um ego, né? E cama manas é algo assim que é um produtor de bobagens, inclusive um produtor de sentimentos não muito bons, muitas vezes, é amor, mas é o amor possessivo, é o amor ciumento, é o amor que cuida dos seus, não cuida de mais ninguém. Qual é o amor? Que amor é a mais importante das emoções, mais importante de todas. Qual é aquele amor desinteressado que não fica restrito aos afetos? Mana superior. Então, tudo vai cair na trajetória e nas escolhas feitas pela gente, por nós. Purificar as emoções câmicas, né? As emoções mais pertinentes à matéria, purificá-las, fortalecer e multiplicar aquelas emoções, especialmente as ligadas à mana superior, que eles são ligadas ao amor. O Mahatma tem uma frase assim, na carta 58b. Sim, amor e ódio são os dois únicos sentimentos imortais. Origem do Devakan, o amor. Origem do Avicii, que é aquela parte nada boa, o oposto, né, é o ódio. Então, nas suas respectivas gradações. Para mim, uma das coisas mais práticas que foi dito em teosofia, porque ele delineou aí, né, o que é que nos leva para cima e o que nos leva para baixo. O que é uma gradação do ódio? Desrespeito, intolerância, sectarismo, e por aí vai. Que é uma gradação do amor? O oposto, o respeito, a tolerância, né? O não sectarismo, que é um dos grandes problemas dos religiosos, porque todo religioso pega a sua bandeira e diz: essa é a minha única verdade, é a verdade para todo mundo. Aí de você, se não seguir, você está condenado ao inferno, né? É assim que funciona. Sectarismo é um dos problemas maiores colocados pelo Mahatma. Então, ali ele já destrinchou o que é aquilo que é positivo, ligado ao ódio, que é um sentimento, que é uma emoção, e aquilo que é ligado ao amor e que vai fazer com que a nossa humanas se torne eterna. E nós vivemos um momento muito, muito dramático em relação a isso, né? Muito dramático. Então, nós vamos fechar a nossa reunião com uma oração. Ó vida oculta que vibra em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade.
possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Que os mestres de sabedoria e compaixão sigam conosco na tarde de hoje, no final da tarde, no anoitecer, durante o nosso sono, sonhos, protegendo-nos de todos os males, especialmente aqueles cujas causas não produzimos. Gratidão pela participação e assim encerramos o nosso trabalho de hoje.